Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e estejam aproveitando esse momento para dar uma boa estudada, já que a gente não está podendo fazer muita coisa. A nossa aula de hoje é sobre alimentação para crianças não amamentadas, porque todos nós sabemos que o leite materno é a melhor opção para alimentar as crianças pequenas e é recomendado de forma exclusiva até os 6 meses de vida. Depois disso, ele tem que ser obrigatoriamente complementado, porque o leite materno ele já não vai cobrir todas as necessidades da criança. Porém, a gente tem algumas situações clínicas excepcionais em que a amamentação não é indicada. E aí temos que utilizar substitutos do leite materno. E para tal, a gente tem que encontrar uma solução de uma alimentação láctea adequada à situação clínica, social e cultural da família. Então, na verdade, a primeira opção e a melhor, no caso de impossibilidade de aleitamento materno, seriam as fórmulas infantis. E na impossibilidade, por conta de situação econômica, nós temos que recorrer ao leite de vaca diluído. Quando não amamentar, com as mães infectadas pelo HIV, mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2, que é o vírus da leucemia humana T-cell, uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, já que alguns fármacos são citados como contraindicados total ou parcialmente ao aleitamento, como por exemplo os antineoplásicos e radiofármacos usados no tratamento do câncer. E para as crianças portadoras de galactosemia, que é uma doença rara em que a criança não pode ingerir leite humano ou qualquer outro que contenha lactose. O leite de vaca, ele é muito diferente do leite humano. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o leite de vaca não é um alimento recomendado para crianças menores de 1 ano. Essa recomendação é da Sociedade 2012, mas nenhuma sociedade, nem a americana, nem a europeia, ninguém aconselha que se use ou recomenda que se use leite de vaca para crianças menores que 1 ano. O leite de vaca ele tem uma quantidade muito grande de proteínas, uma inadequada relação entre caseína e proteínas do soro, muito alto teor de sódio, de cloreto, de potássio, de fósforo e quantidades insuficientes de carboidratos e ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e de minerais também inadequados para essa faixa etária. Então, é um alimento bastante inapropriado para a criança recém-nascida. É um alimento muito alergênico para crianças e seu consumo tem sido associado ao desenvolvimento de atopias. Apesar do leite de vaca, fluido ou em pó, não ser a melhor opção de alimentação para crianças menores de 12 meses, esse alimento é o único alimento disponível em função de baixo custo, quando comparado às fórmulas infantis disponíveis no mercado. Portanto, devemos fazer a adaptação desse leite para a criança sofrer a menor consequência possível. O leite deve ser diluído com água em 2/3, se for o caso de leite fluido, ou a 10%, se for o caso do leite em pó, devido ao excesso de proteína e eletrólitos que fazem sobrecarga renal, além de eventualmente causarem hemorragias intestinais. Com a diluição, há diminuição também da energia e ácido linoleico. Então, para isso, nós temos que ajustar esse leite acrescentando 3% de óleo, já que uma colher de chá de óleo tem 27 calorias por 100 ml, e isso vai melhorar a densidade energética. E
mais uma colher de chá de amido, que também vai aumentar a quantidade de carboidrato, que é deficiente, e vai aumentar a densidade energética. A partir do segundo mês de vida, nesses casos, tem que haver uma suplementação de vitamina C de 30 miligramas dia. Esse leite diluído deve ser exclusivo até os 4 meses. E depois dos 4 meses, deve-se iniciar a introdução de outros alimentos para suprir as necessidades nutricionais da criança. Aqui nós temos uma receitinha de preparo, como vamos diluir esse leite de vaca. Então, vocês podem olhar que a gente tem diferentes quantidades para a reconstituição de leite em pó integral e para a diluição do leite integral fluido. Como são denominadas as fórmulas infantis para lactentes? A primeira chama-se de partida, porque é a fórmula que se usa quando a criança nasce. É a primeira fórmula e vai até o 6º mês de vida. Esse produto é desenvolvido para satisfazer por si só todas as necessidades nutricionais de lactentes sadios até 6 meses de vida. O produto que não permite que o alimento seja consumido como fonte única de alimentação para essa faixa etária, ou seja, até o 6º mês, não pode ser enquadrado como fórmula. A partir daí, nós temos a fórmula infantil de segmento. O produto em forma líquida ou em pó, utilizado quando indicado para lactentes sadios, a partir do 6º mês de vida até 12 meses de idade incompletos, ou seja, até 11 meses e 29 dias. E ou para crianças de primeira infância sadias, que se constitua como principal elemento líquido de uma dieta progressivamente diversificada. Ou seja, a partir do momento que eu estou dando fórmula infantil de segmento, eu estou entendendo também que a criança tem que iniciar a alimentação complementar. Quais as características gerais dessas fórmulas infantis? Elas são adaptadas em gorduras, em carboidratos, em proteínas, em minerais, em oligoelementos, que são vitaminas e microminerais. E outros nutrientes e componentes adicionados pela indústria para tornar essa fórmula o mais aproximado possível do leite materno são os nucleotídeos, os prebióticos, os probióticos e os LC-PUFAs, que são ácidos graxos poliinsaturados. Como devemos instruir uma mãe sobre o preparo das fórmulas infantis? Bom, em primeiro lugar, deve haver uma lavagem de mãos e utensílios, colheres, jarras, copos, ou seja, todos os utensílios que vão ser utilizados para o preparo dessa fórmula. Tudo deve ser higienizado com água e sabão, uma esponja limpa, um pano limpo e secos, antes de preparar e oferecer a refeição láctea. Limpar a tampa da lata, de preferência passando álcool 70. Limpar a superfície onde será preparada a refeição láctea com água e sabão. Utilizar água tratada, fervida e filtrada, melhor dizendo, filtrada e fervida para a diluição do leite. Aguardar, depois de ferver, 15 minutos, depois que ferveu, desliga o fogo, esperar que a água diminua a temperatura e atinja a temperatura de uns 70 graus, que isso vai ser, a pessoa não vai ter termômetro, ela vai ter que esperar a água amornar um pouco. Aí a mãe vai despejar, ou a pessoa que está preparando tem que despejar dentro do copo a quantidade de água
a 70 graus e adicionar o número de medidas conforme as instruções de uso. Aguardar esfriar e verificar a temperatura da fórmula no pulso antes de oferecer ao lactente. O leite deve estar mais ou menos na temperatura corporal. Depois de preparado o leite, a lata tem que ser muito bem fechada, guardada em lugar coberto e tem que se higienizar e guardar a colher de medidas em um pote separado e higienizado. As mães têm muita resistência de guardar a colher medida num lugar separado. Normalmente deixa-se dentro da lata, mas isso acaba contaminando o leite. E uma recomendação especial é que não se ofereça à criança sobras da refeição láctea anterior. Então, a criança não estava com muita fome naquele horário, deixou 100 ml na mamadeira, a mãe fica com pena e guarda para o próximo horário de mamada. Isso não deve acontecer. E aqui vem algumas referências da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem e qualquer coisa eu aguardo dúvidas. Abraço!